Olá a todos, aqui quem fala é o professor Ricardo. Eu estou vindo falar com vocês hoje sobre a abordagem humanística, certo? Que reúne diversas teorias e teóricos que começaram a pensar a administração sob uma perspectiva um pouco diferente da que até então prevalecia nas organizações, principalmente no início dos anos de 1900, certo? Essa aula ela está sendo ministrada para os cursos de Administração e Ciências Contábeis da Faculdade Vale do Pajeú e nós vamos iniciá-la agora. Bom, a gente faz um resgate antes de começarmos, justamente falando sobre todo o período que a gente vem estudando até a aula de hoje, né? Que no caso é o início dos anos de 1900, mas fazendo um destaque, né? Após passarmos pela administração científica e teoria clássica, ainda não falamos sobre a teoria burocrática, que será o conteúdo da próxima aula. Hoje a gente chega em 1932 falando sobre a teoria das relações humanas, tá certo? Bom, para contextualizar, a gente precisa fazer alguns resgates, tanto históricos quanto conceituais, de tudo que a gente vinha falando nas últimas aulas. Então, a gente chega na década de 30, foi onde os experimentos, os teóricos começaram a apresentar com maior intensidade suas ideias acerca das relações humanas dentro das organizações. A ênfase saiu das tarefas e da organização passando para as pessoas, tá certo? Partindo dos seguintes pressupostos. O incentivo econômico não é a única forma motivadora. O trabalhador ele não vai se comportar como um ser isolado e a especialização funcional ela não cria necessariamente uma organização mais eficiente. Ou seja, parte das críticas que eram feitas à abordagem clássica que mecanizou, engessou um pouco os formatos de gestão existentes na época, tá certo? Então, partindo desses pressupostos, foi que começaram as primeiras ideias acerca das relações humanas, do estudo das relações humanas dentro das organizações, influenciando modelos de gestão. A abordagem humanística, como a gente, né, pode caracterizar essa abordagem teórica acerca dos modelos de gestão, ela ocorre nos Estados Unidos a partir da década de 30, graças ao desenvolvimento das ciências sociais e principalmente da psicologia, especificamente a psicologia do trabalho. E aí, nesse caso, a gente vê essas ciências se desenvolvendo em duas etapas. Primeiro, a análise do trabalho, né, o foco nos processos, procedimentos, atividades, e depois na adaptação do trabalhador ao trabalho e vice-versa, algo que até então não existia, pois apenas se pensava que o trabalhador era que deveria se adaptar ao trabalho, certo? Nos Estados Unidos, como a gente já falou, foi onde a gente percebeu os primeiros passos dessa teoria, né? E aí, nesse caso, a experiência de Hawthorne, que ela é desenvolvida por Elton Mayo, ela é o principal expoente, não tem como estudantes de teorias administrativas não lembrarem ou não falarem sobre a experiência de Hawthorne. Foi um marco conceitual e prático, inclusive, no desenvolvimento da teoria administrativa, que se caracteriza por ser um movimento de oposição à teoria clássica, né, dos expoentes como Taylor e Fayol, Ford, e nesse caso veio tentando humanizar e democratizar um pouco mais a administração, ok? Então, quem foi Elton Mayo, né? Foi esse senhor que vocês estão vendo a foto dele aí. É um australiano, radicado nos Estados Unidos, fundador das Escolas das Relações Humanas. Nasceu em 1880, veio a falecer em 1949. Fez oposição a Taylor e Fayol em suas premissas, né? A sua principal contribuição, a gente pode dizer assim, a mais conhecida contribuição de Elton Mayo para a ciência administrativa foi exatamente o estudo de Hawthorne, que a gente vai explicar mais adiante como é que foi esse estudo, né? Onde ele deu mais importância ao fator humano dentro das organizações e principalmente a influência do meio social
nos resultados, tá certo? Ele trabalhou no departamento de pesquisas em Harvard, né? E a sua principal atividade esteve voltada para os estudos e experimentos realizados na fábrica da Western Electric em Hawthorne, em Chicago. Vamos lá, então, para alguns pontos importantes sobre essa teoria das relações humanas. Começando que o trabalho é uma atividade tipicamente grupal, ou seja, o homem não trabalha sozinho. O homem precisa formar grupos, o homem precisa se inserir em contextos ocupados por outros indivíduos. O operário ele não reage sozinho, tá? Mas sempre como um membro de um grupo social. O nosso comportamento é muito influenciado pelo meio, pelas pessoas que nos cercam. E isso também vai ser trabalhado lá na frente na teoria comportamental. Daí já vem algumas bases teóricas para esse tipo de discussão. A tarefa básica da administração, no caso, é formar uma elite capaz de compreender e de comunicar. Essa premissa é interessante, porque já lá em Taylor ele dizia que nós precisávamos dividir as pessoas que pensam o trabalho e que fazem o trabalho. Uma outra premissa, no caso, também é o ser humano ser motivado pela necessidade de estar junto, de ser reconhecido e de receber adequada comunicação, ou seja, nada é desmotivado. Nenhuma de nossas ações partem de motivação nenhuma. Muito pelo contrário, o que a gente entende é que nossas ações são motivadas e nós gostamos e temos necessidade de sermos reconhecidos por elas. E a civilização industrializada traz como consequência a desintegração dos grupos primários da sociedade. Algo que dá para trazer, inclusive, para os dias atuais, quando a gente percebe como o trabalho, no ritmo em que estamos, da forma como fazemos, está ocupando muito mais espaço e acabando com algumas organizações sociais, com a própria família, a depender do tipo de ocupação que o indivíduo atua. Então vamos lá, falando sobre a experiência de Hawthorne agora, ela foi realizada entre 1927 e 1932, ela não pôde ser finalizada como foi pensada, justamente porque ela sofreu como todo mundo sofreu devido à crise econômica, ao crack da Bolsa de 29, tá? Ela foi desenvolvida por Elton Mayo e seus colaboradores na fábrica situada em Chicago, no bairro de Hawthorne, por isso a experiência de Hawthorne que faz referência ao bairro, nem à cidade e nem ao nome da empresa, tá certo? A imagem é essa daí, uma imagem da época, perdão, e tinha como objetivo inicial conduzir os experimentos relacionados à luminosidade, vejam só, do trabalho com a eficiência, a influência da luminosidade sobre a eficiência dos operários, né, que essa eficiência seria medida pela produtividade deles. E elas se dividiam em algumas fases que geraram algumas conclusões que, ao final, deram todo o embasamento para essa teoria surgir, certo? Primeira fase, um grupo de observação e um grupo de controle foram criados para conhecer o efeito da iluminação sobre a produtividade. Então, pegaram um grupo de pessoas e colocaram numa sala separada, trabalhando, fazendo as mesmas atividades da outra sala, onde tinha o restante dos operários. Entretanto, eles aumentavam e diminuíam a luz para ver os impactos que isso causava, as consequências, os reflexos causados na produtividade dos operários. Perdão. Na segunda fase, passou-se a fazer um outro tipo de experiência, né? O grupo experimental, então, ele passou a ter condições diferenciadas de trabalho, ou seja, primeiro fizeram um trabalho normal em condições normais, depois foram isolados em uma sala de provas, tiveram pagamento feito por tarefas, tá certo? Depois tiveram intervalos de 5 minutos de manhã e à tarde. Aí depois fizeram um aumento nos intervalos de descanso de 5 para 10 minutos. 3 intervalos de 5 minutos pela manhã e o mesmo pela tarde. Isso foram as inserções nesse grupo experimental, tá certo? Todas esses números aí de ações, eles foram a sequência de atos praticados por Elton Mayo e seus colaboradores para testar esse grupo experimental.
retorno a 2 intervalos de 10 minutos, manhã e tarde, saída do trabalho às 4h30 e não mais às 17 horas, saída do trabalho às 4 horas, retorno às 5 horas, volta a saída dos trabalhadores às 5 horas, semanas de 5 dias com o sábado livre e retorno às condições do terceiro período, ou seja, voltando então a como tudo era feito anteriormente. Vejam que já mudou-se aí a proposta dos experimentos. Pararam os testes com a luminosidade e começaram a mexer com incentivos, benefícios, tá certo? E tudo isso teve consequência. Terceira fase. Começaram a implantar, então, um programa de entrevistas, certo? De 40 mil empregados na fábrica, cerca de 21 mil foram entrevistados, certo? Por seus superiores e tal, por supervisores, gerentes, enfim, pessoas de um escalão diferente na hierarquia, para saber suas opiniões, saber seus sentimentos, suas sensações e tal. E, inclusive, chegou-se ao ponto de nem fazer mais as perguntas para não estimular comportamentos, e sim apenas observar os comportamentos espontâneos, que aí, nesse caso, desemboca na quarta fase da experiência, que foi a análise da organização informal do grupo, ou seja, começaram-se a perceber comportamentos ou padrões de comportamentos entre os indivíduos, observando a sua dinâmica, e, tal qual a imagem aí ilustra, a gente começa a discutir agora uma das grandes descobertas da experiência de Hawthorne, foi exatamente a formação de grupos informais dentro da estrutura formal de trabalho da organização da empresa. Resumindo, na primeira fase da luminosidade, pretendia-se confirmar a influência da iluminação, ou seja, mais luz, menos luz, uma luz mais intensa, uma luz mais fraca, sobre o desempenho desses operários. Não foi encontrada nenhuma relação direta entre a luz e a produtividade, certo? Não comprovando, assim, a premissa original, mas deu margem para se perceber uma outra situação, o fator psicológico sobre o corpo, sobre o fator fisiológico do ser humano, ou seja, eles entendiam que a luz aumentando ou baixando era uma mensagem que estava sendo transmitida. E aí o próprio organismo ele passava a se comportar de uma maneira diferente, mas não era algo explícito, objetivo, direto. Não, era algo implícito, muito mais ligado ao psicológico e às suas reações do que, de fato, a qualquer tipo de instrução, vamos dizer assim, direta dada a esses colaboradores. E aí é interessante que vocês façam a seguinte reflexão sobre como, né, o fator luminosidade influencia no nosso comportamento, né? O homem se acostumou a ser produtivo durante o dia e reduzir sua produtividade durante a noite. Em média, assim que funciona. Por isso nós temos os períodos de atividade e descanso, né, no nosso dia a dia, organizados de acordo com manhã, tarde e noite. Então, uma alta luminosidade pode, de fato, provocar em você uma certa dificuldade para o repouso, o que, em contrapartida, pode ser um estímulo à sua atividade. Isso acontece demais em ambientes como shopping centers, onde você não acha janelas em shopping centers. Você está sempre fechado numa luminosidade constante, exatamente até para você perder a noção do tempo. E, inclusive, há estudos já que mostram como profissionais que trabalham em ambientes subterrâneos, eles podem, inclusive, ser enganados, vamos dizer assim, quando as empresas querem provocar uma sensação de normalidade e colocam janelas no subterrâneo, com, inclusive, que são falsas, obviamente, mas que projetam uma certa luminosidade para dar uma lembrança, vamos dizer assim, da rotina tradicional normal que eles encontram fora da empresa, tá certo? Segunda fase, ocorreu o desenvolvimento dos seguintes campos. Primeiro, o social, gerado pelo trabalho em equipe, e de liderança, porque o que acontece? Quando o grupo experimental foi para uma outra sala e começaram a experimentar, né, maior liberdade, tá certo? E maiores benefícios, reduziu-se a ansiedade desses trabalhadores, até por meio de uma supervisão mais branda, um ambiente mais amistoso, sem muita pressão. E, nesse caso,
acontecer uma integração muito maior desses colaboradores, o que demonstra que um ambiente de trabalho interfere sim nas relações sociais, interfere sim na forma como o indivíduo vai se comportar em grupo. Emergiram líderes dentro desse grupo, experimental, as pessoas passaram a compartilhar mais de informações que antes não faziam parte das conversas. Na terceira fase, no programa de entrevistas, nesse caso, começou-se então a conhecer, certo, as opiniões e sentimentos desses operários e foi constatada a existência de uma organização informal, algo que hoje é muito comum e todo mundo conhece. E essa é a grande sacada de um estudante quando ele cai numa disciplina de teorias. Não é criticar a teoria achando que é muito óbvio isso que está sendo dito. É claro que é óbvio. Isso é de 1930 e já existia antes. As pessoas se dedicaram a falar sobre isso a partir de 1930, no contexto empresarial, e isso acontece até hoje nos diversos tipos de organizações por onde a gente passa, porque é natural do homem agrupar-se. O homem é um ser social, sociável. Então, o homem necessita formar grupos, é uma das necessidades básicas do homem, em média, né, vamos dizer assim. E aí o que é mais interessante é que muitas vezes essas organizações informais têm mais força do que a estrutura formal da organização. Líderes informais são de extrema valia em determinados momentos quando se pretende liderar uma grande quantidade de operários, por exemplo. Tá certo? Na quarta fase, então, para finalizar, o foco foi a observar a igualdade de sentimentos entre esses membros do grupo. Tá? O equilíbrio, vamos dizer assim, a relação da organização formal e a informal, vamos supor, os operários que tinham um supervisor como chefe, mas que respeitavam muito mais um outro operário igual a eles e colocavam ele na condição de líder, vamos dizer assim, que falava por todo o grupo. Nesse caso, ficou claro como os grupos formados eles tinham o intuito de proteger os indivíduos contra qualquer tipo de ameaça da administração. Então, assim, é algo que você pode, inclusive, levar para uma discussão quando se fala sobre sindicatos, tá certo? Independentemente da sua opinião sobre sindicalismo, você há de convir que o sindicalismo ele foge de uma estrutura formal, que é a estrutura da empresa, e aí, nesse caso, eu posso ter um líder operário que não é supervisor, gerente, diretor, ou seja, ele parte do chão de fábrica mesmo e consegue influenciar as diversas pessoas que atuam com ele. Tá certo? A experiência teve seu mérito ao demonstrar que a recompensa salarial tão defendida por Taylor, por exemplo, mesmo quando feita de maneira justa, generosa, ela não vai ser o único fator decisivo para as pessoas trabalharem, para as pessoas se sentirem satisfeitas trabalhando. Tá certo? Nesse caso, a gente vê emergir um conceito que faz frente ao conceito do homo econômicos, perdão, que agora é o homem social, ou seja, o homem não só é motivado por estímulos salariais e financeiros, mas também por recompensas sociais e simbólicas. A autorrealização, o sentimento de pertencimento, tudo isso foi percebido a partir dessa teoria. E não é que não existia, eu sempre reforço isso. Esses sentimentos, emoções, sensações já existiam, estavam presentes no psicológico dos trabalhadores, mas a partir da experiência de Hawthorne isso foi, vamos dizer assim, trazido à tona de maneira técnica, científica, certo? Foi estudado de maneira mais contundente, mais interessada. Conclusões da experiência de Hawthorne que já nos dão a base dessa teoria das relações humanas. O nível de produção é resultante da integração social, ou seja, vale muito mais um grupo coeso do que um grupo bem remunerado, muitas vezes, para você ter a produção elevada. As normas sociais, elas estão alinhadas com as expectativas grupais, ou seja, a expectativa que o grupo tem de como tudo vai acontecer influencia muito na forma como esses grupos vão obedecer às normas. O comportamento do indivíduo se apoia totalmente no grupo, ou seja, o comportamento de um é um reflexo do que ele enxerga dentro do próprio grupo no qual ele está inserido. Então, é aquela questão, você se comporta de certa forma porque você está
percebendo também o comportamento dos demais à sua volta, certo? É o chamado comportamento social. O comportamento dos trabalhadores está condicionado a normas sociais, certo? Recompensas sociais, perdão, e sanções sociais. Então, nesse caso, não, justamente o que havíamos falado sobre o homo social fazendo frente ao homo econômicos. Nesse caso, o homem social ele consegue ter o seu comportamento afetado, ou ele tem o seu comportamento afetado por outros aspectos que não são somente traduzidos financeiramente. As pessoas participam de grupos e mantêm uma constante interação social. Algo óbvio hoje, mas que na década de 30, digamos assim, foi uma grande descoberta. O fato das relações humanas se darem em diversos contextos, não só no familiar, tá certo? Mas também no próprio trabalho. Os grupos definem suas regras de comportamento, valores sociais e crenças. São chamados grupos informais. Então, você tem toda uma cartilha da empresa, você tem toda uma estrutura formal, um organograma, fluxogramas, cronogramas, todos os documentos relacionados a controle e à gestão, mas aí há algo que emerge dentro da empresa e que você não consegue, como gestor, impedir ou mesmo controlar, infelizmente, ou felizmente, que são chamados grupos informais, ou seja, toda uma estrutura também informal, ou seja, que não está nos papéis, nos documentos da empresa, mas que está presente tanto quanto tudo aquilo que já foi planejado. A especialização não é a maneira mais eficiente de divisão do trabalho. Por quê? Para Elton Maio e seus colaboradores, ficou muito claro que o conteúdo do cargo tem relevância. Eu preciso saber o que estou fazendo, eu preciso ter consciência do meu trabalho. A alienação não é mais um fator preponderante. Eu preciso saber o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, para eu sentir a importância, o peso da minha atividade. E, por fim, os elementos emocionais não planejados e irracionais do comportamento. ênfase nos aspectos emocionais. Diversos trabalhadores hoje sofrem e escondem seu sofrimento, suas doenças ocupacionais surgidas no âmago das empresas. E nesse caso, imagina na década de 30, quando não se tinha qualquer tipo de discussão ou debate sobre isso. Essas experiências que foram feitas trouxeram à tona diversas angústias, anseios dos trabalhadores que não eram traduzidos nem mesmo por eles, porque não sabiam disso, não tinham noção de que isso existia, apesar de sentirem e terem reflexos, inclusive físicos ou comportamentais. Funções básicas da organização. A gente, quando fala sobre essas teorias, é importante que a gente saiba como cada uma delas se encaixa, vamos dizer assim, num panorama maior que é a história da teoria administrativa. A gente tem a organização industrial, que tem a sua função econômica, produtiva, e também tem a função social. Toda organização tem sua função social a cumprir, né? É importante que isso fique bem claro. Não dá para você imaginar que o objetivo de lucro traduza tudo o que se tem para ser dito de uma empresa, tá certo? E tudo isso se relaciona. Percebam que as setas vêm e vão, ou seja, a função econômica afeta a função social, o equilíbrio externo, que é o equilíbrio organizacional, o equilíbrio interno, digamos assim, que é aquilo que acontece dentro das instituições, dentro das organizações. A função social mexe com esse equilíbrio, assim como a função econômica da empresa mexe com o equilíbrio externo, com o mercado como um todo. Tá certo? Então, é um conjunto de influências que se retroalimentam de maneira a causar esses equilíbrios. Por fim, né, a gente pode falar sobre essas contribuições, né, de maneira mais explícita. O advento da teoria das relações humanas trouxe uma nova linguagem, né, um novo repertório de termos que hoje a gente utiliza muito, como motivação, liderança, organização informal, dinâmica de grupo, conceitos que antes não existiam, pelo menos não eram retratados de maneira científica. Os conceitos clássicos de autoridade, hierarquia, racionalização do trabalho e departamentalização passam a ser, então, contestados. Essa revolução ocorreu nos prenúncios da Segunda Guerra Mundial, certo? E a ênfase nas tarefas e na estrutura, então, passa a ser substituída pela ênfase nas pessoas. E se você parar para pensar, o ambiente de guerra pode provocar muito bem essas reflexões,
quando surge o conceito de moral, moral das tropas, né? A motivação para guerrear. Com a teoria das relações humanas surge uma nova concepção sobre a natureza do homem, que agora é o homem social, fazendo frente à teoria do homem econômico. E então também tivemos o desenvolvimento da gestão de pessoas dentro das empresas. Formalizou-se então esse campo de estudo e de atuação dentro das organizações. Fazendo uma comparação, assim como a gente fez em aulas passadas entre Taylor e Fayol, dá para fazer entre a teoria clássica e a teoria das relações humanas. Na teoria clássica, trata a organização como uma máquina. Na teoria das relações humanas, a organização é um grupamento de indivíduos, é um conjunto de grupos humanos, digamos assim. A teoria clássica enfatiza as tarefas ou a tecnologia. Na teoria das relações humanas, enfatiza-se as pessoas e os grupos sociais. A teoria clássica é inspirada em sistemas de engenharia. O próprio Taylor, né, já foi muito influenciado pela sua formação. Já no caso, a teoria das relações humanas tem influência na ciência do Elton Mayo, psicologia. Na teoria clássica, a autoridade é centralizada. Na teoria das relações humanas, se visa uma autoridade delegada, inclusive conquistada, né? Pode-se dizer assim. Há linhas claras de autoridade na teoria clássica, enquanto que, no caso das teorias das relações humanas, há uma autonomia maior, ou pelo menos é percebida uma autonomia maior dos empregados, no sentido, inclusive, de formarem seus próprios grupos, né? Dar-se essa liberdade. Especialização e competência técnica frente à confiança e abertura, né? Duas premissas bem contrastantes, mas que são, né, traços claros de suas teorias. Acentuada divisão do trabalho versus ênfase nas relações entre as pessoas. Eu tenho, de um lado, meus trabalhadores alienados, separados, divididos, e no outro, tem uma visão que fomenta essa interação, essa aproximação. Confiança nas regras e regulamentos, confiança nas pessoas. É aquela ideia que Taylor tinha do trabalhador alienado, assim, sem noção do seu trabalho, e que vai ser preguiçoso, e se você não ficar no pé dele dizendo o que é que ele tem que fazer, ele não fará. Enquanto do outro lado a gente confia nas pessoas, existe essa confiança no indivíduo. Na teoria clássica, existe a clara separação entre linha e staff, ou seja, aquilo que é a atividade fim da organização, as atividades meio de apoio, de suporte. No caso, na teoria das relações humanas, observou-se ou focou-se muito mais na dinâmica do grupo e nas relações interpessoais. Algumas críticas podem ser feitas à teoria das relações humanas, que são as seguintes. Primeiro, a visão inadequada dos problemas de relações industriais. Então, assim, foi percebido que a experiência de Hawthorne ela foi meio tendenciosa, ou voltou os olhos para aquilo que gostaria de afirmar, né? Assim, um pouco tendenciosa. Oposição cerrada à teoria clássica. Parece que nada do que Taylor, Ford, Fayol e demais teóricos clássicos, parece que nada do que eles diziam servia. E a gente sabe que não é bem assim. Não estamos aqui competindo com teorias. A ideia é mostrar como cada uma colaborou para a teoria administrativa como um todo. Limitação no campo experimental e parcialidade nas conclusões, ou seja, alguns limites que a própria ciência coloca, né, quando se trata de pesquisa com indivíduos, com seres humanos, ela já dá um certo descrédito para as conclusões que foram apresentadas, porque foi um grupo isolado dentro da fábrica, e isso pode causar uma certa desconfiança nos que leem esse tipo de pesquisa. Concepção ingênua e romântica do operário, de fato, até na própria aula você vê que a gente usa expressões que beiram muito romantismo, confiar nas pessoas, acreditar, liderar, motivar, acreditar que o indivíduo não só vai depender do dinheiro ou que isso não vai ser preponderante na sua motivação, tudo isso também é um pouco romântico, né? ênfase exagerada nos grupos informais, colaboraram rapidamente para que essa teoria fosse repensada, né? Deram muita atenção aos grupos informais e, nesse caso, foi algo mais para comprovar uma teoria que estava sendo, né, lançada
no meio organizacional e acadêmico. Então, essa ênfase muito exagerada nos grupos informais, não que eles não existam ou tenham, né, validade, mas parece que eles se sobressaíam à própria estrutura formal da empresa e isso causou um certo descrédito também. E enfoque manipulativo e demagogo foi percebido, identificado pelos operários e seus sindicatos, ou seja, quiseram mexer, manipular muito emoções, sentimentos e sensações, e o próprio homem entrevistado, o operário, o trabalhador, sente que está sendo manipulado, observado, e isso afeta o seu próprio comportamento. Então, qualquer tipo de interação em formato de pesquisa com um indivíduo provoca nesse indivíduo uma reação só pelo fato de ele saber que está sendo observado. Então, assim, isso também foi algo muito criticado e que foi e é criticado acerca da teoria das relações humanas. Bom, gente, essa foi a aula sobre, vamos dizer assim, o pontapé inicial sobre uma abordagem humanística dentro da história da teoria administrativa, tá certo? A teoria das relações humanas já deu o pontapé inicial nas discussões, inclusive de outras teorias lá na frente que nós vamos estudar, como a teoria comportamental, tá certo? Veio para fazer frente à teoria clássica, não vem para ser melhor nem pior, que vamos deixar isso bem claro, é apenas um outro paradigma, uma outra forma de enxergar as organizações, as pessoas, o trabalho, e que contribuiu significativamente para o conhecimento acerca da administração de modelos de gestão que temos hoje, certo? Não tentem identificar uma teoria melhor ou pior, pois as teorias são reflexos do seu tempo, inclusive. E caso não servissem, hoje nós não estaríamos usando conceitos que foram desenvolvidos na década de 30, na década que essa teoria foi pensada. Então, todo o mérito deve ser dado sem Elton e os demais teóricos que enveredaram em suas pesquisas e levantaram premissas que até hoje nós usamos. Ok? Bom, qualquer dúvida eu estou à disposição, façam comentários sobre o vídeo, indiquem, compartilhem para que esse conhecimento seja disseminado e até para que as pessoas possam me dar um retorno sobre como é que eu estou passando o conteúdo e se preciso melhorar em alguma coisa, tá certo? Essa é uma das minhas motivações também enquanto professor. Muito obrigado pela atenção. Nós nos encontramos na nossa próxima aula. Até mais!